Olá, bem-vindos ao Trabalho Acadêmico Sem Mistério. Olá, hoje vamos falar de artigo acadêmico. O artigo acadêmico é um gênero que geralmente é utilizado para quando a gente vai apresentar o resultado parcial ou final de pesquisa. Então, nós realizamos uma pesquisa, uma monografia, uma dissertação ou uma tese. Como nós já vimos na aula passada, a monografia geralmente é um trabalho de finalização de curso, né? Um TCC, um trabalho de conclusão, geralmente usado pelas ciências humanas. Em outras áreas, geralmente se utilizam projetos, tá? De laboratório, aí tem uma outra leitura, mas geralmente na área de ciências humanas ou se escreve, em algumas faculdades a gente escreve artigo, em outras monografia. Então o artigo, ele é um gênero que é muito utilizado pela academia, né? Seja para apresentar resultados de pesquisa, resultados finais de pesquisa ou parciais de pesquisa, seja como um exercício acadêmico. Então, é comum os professores, nas suas disciplinas, pedirem como trabalho, eu inclusive, pedirem como trabalho final um exercício. Não chega a ser um artigo propriamente dito, mas é um exercício na escrita do artigo. A gente chama de artigo, mas na verdade o artigo geralmente é um trabalho um pouquinho mais complexo, um trabalho mais completo. Quando é um trabalho de final de disciplina, ele na verdade é um estudo aprofundado e apresentado, quer dizer, seria uma espécie de revisão bibliográfica, onde o aluno apresenta então o resultado desse estudo, tá certo? Mas ele tem algumas características que vão desde esse exercício que é pedido para os alunos, né, no período da universidade, até quando você já é um professor, né, um pesquisador, um estudante, né, das pós-graduação, e você tem que apresentar, por exemplo, trabalhos em congressos, em seminários, e aí você envia no formato de artigo. Também para publicação em revista. É claro que tem algumas alterações. As revistas, cada uma tem a sua formatação. Tem uma base que é meio geral para todo mundo, é isso que eu vou apresentar aqui, mas é claro que quando você vai enviar um artigo, um trabalho para um congresso ou para uma revista, você tem que ler no edital qual é a configuração que aquela revista, aquele congresso está pedindo. Às vezes alterna um pouco, quer dizer, tem uma base que é meio comum a todos, que todo mundo geralmente utiliza, mas geralmente alguns lugares gostam de colocar ali alguma especificidade, o seu toque, tá certo? Então, às vezes tem uma diferença, principalmente na questão da formatação. Tá bom? Então vamos lá. Geralmente o artigo acadêmico é a apresentação dos resultados de uma pesquisa ou parte de uma pesquisa à comunidade acadêmica. Pode ser solicitado aos estudantes, como eu disse, como uma forma de exercício de pesquisa. Nesse caso, o artigo apresentará um estudo sobre algum tema, né, relativo, é claro, à disciplina. Os artigos, eles podem variar de tamanho, né? Então nós temos entre 5, né, a 15 laudas, tá? Então tem revistas, por exemplo, que pedem artigos de no máximo 5 laudas. O que é lauda, gente? É folha. É o tamanho padrão A4, né? Com margem 2,5, 2,5, 3, 3. Essa é uma lauda, tá? Espaço 1,5. A gente vai falar disso mais à frente com mais cuidado. Mas é uma lauda. Uma lauda é uma folha, tá certo? Então, geralmente, os artigos têm né, de 5 a 15 laudas. Geralmente. Mas aí cada revista, cada congresso tem a sua exigência e a gente tem que ler o edital. É chato pra caramba, mas tem que ler o edital, tá certo? Bom, alguns cursos universitários solicitam artigos ao invés de monografias, como trabalho de conclusão de curso. Então, algumas faculdades, o aluno não tem que fazer uma monografia. A monografia, geralmente é um estudo também, de pesquisa, um exercício de pesquisa, mas geralmente ela precisa ter no mínimo 30 páginas, né? 30 laudas completa, tá? Com capa, contracapa, sumário. E, em geral, ali um texto de 30 páginas, no mínimo. Já o artigo, não. O artigo, ele é um trabalho menor. Ele pode ter 15, né? 10, e aí cada universidade, cada curso vai decidir qual é o tamanho do seu TCC, tá certo? Bom, agora, o formato, o que tem que ter, geralmente é bem parecido, a gente vai ver isso, né? Então, o que tem que ter no artigo, geralmente é o que tem que ter na monografia também. Só a monografia já é um estudo mais ampliado, que tem mais espaço para discussão, né? Para desenvolver mais. E o artigo, ele é mais objetivo porque o espaço é menor, tá bom? Então, vamos lá. Então,
quanto à formatação do artigo, tá? Então, o artigo, geralmente a fonte padrão para trabalho acadêmico é Times ou Arial 12. Esse é o tamanho padrão, sendo que a Arial é uma fonte um pouco maior do que a Times, né? Então tem gente que prefere Arial porque já ocupa mais espaço. Gente, se preocupa com isso não. Quem tem o que dizer, na verdade, não tem que se preocupar com o tamanho de fonte, né, gente? Com o estilo de fonte. Mas o tamanho padrão é Times ou Arial 12 para o corpo do texto, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse a logo. Vocês estão vendo a logozinha ali da UF, porque eu sou UF, certo? E aí, esse material também é muito direcionado aos meus alunos da UF, tá? Mas é claro que ele serve como base para qualquer pessoa e de qualquer curso. Então, geralmente, nos trabalhos acadêmicos vinculados, você está vinculado a alguma universidade, você usa o logo e o nome da sua universidade, tá certo? E aí, quem é da UF pode usar, tem vários, viu, gente, na UF, viu? Vocês entram lá no Google, tem vários logos. Vocês podem escolher um, pode escolher, inclusive, o brasão da universidade e utilizar, tá certo? Então, tá lá, então você pode usar o logo da sua instituição, tá bom? Bom, quanto à formatação, o título do artigo, geralmente, padrão, então, lembra que eu tô falando de um padrão, mas que tem, né, isso vai variar de acordo com a orientação do seu professor, de acordo com a orientação do lugar para qual eu estou mandando o artigo, né? Então, mas padrão, o título do artigo vem em negrito, caixa alta e centralizado, tá certo? Então, o nome vem sempre centralizado em negrito e caixa alta, tá bom? O título todo em caixa alta. Caixa alta significa escrito tudo com letra maiúscula, tá certo? No canto direito, geralmente, vem o nome do abençoado que está escrevendo o artigo, ou dos abençoados, porque alguns artigos são escritos em dupla, trio, ou quando é grupo de pesquisa, você bota ali, né, um monte de gente escrevendo um artigo. Então, o nome dessas pessoas geralmente vem no canto direito, seguido pelo nome da instituição. Porque às vezes um artigo é produzido também por pessoas de diferentes instituições. Eu posso escrever um artigo com uma colega da UFRJ, com uma colega da UERJ, então, né, o nome vai alterar, então a gente vai botar o nome, cada uma vai botar o nome da sua instituição, tá certo? E aí, quando todo mundo é da mesma instituição, bota o nome da instituição. Algumas revistas pedem que a gente coloque também o e-mail, tá certo? Outros formatos possíveis é você colocar o nome, botar uma notinha de rodapé, né? Vejam lá no Word como é que eu coloco a notinha de rodapé. Coloca a nota, se quiser depois eu ensino. Coloca a notinha de rodapé, mas aí a aula de Word é outra aula, né? Mas enfim, coloca uma notinha de rodapé com essas informações, qual é a instituição, o e-mail do pesquisador, o grupo de pesquisa ao qual pertence, tá certo? Então aí já tem algumas alterações, mas o padrão é esse, tá bom? O nome e a instituição. Sempre no canto direito você vai dar um espaço do título, vai dar ali dois espaços do título e vai colocar o nome do pesquisador, tá bom? Resumo. Gente, presta atenção que o que eu vou falar aqui para resumo no artigo já serve para monografia, já serve para projeto, já serve para um monte de coisa, tá certo? Eu, no meu trabalho, eu corrijo um monte de monografia, né? Um monte de dissertação e é impressionante como o povo erra feio no resumo do negócio. O resumo, primeiro, o resumo não é para você começar a discutir a tua monografia, o teu artigo, é uma apresentação. É para quem for ler o resumo ter uma ideia do que você vai falar. Não é para você começar a discussão, não. Tá certo? Então, o que é obrigatório? Eu botei aí um modelinho, né? O presente, artigo, texto, trabalho. Aí a gente sempre começa assim, né? O presente, texto, artigo, trabalho, monografia, blá, 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 né? Enfim, esse texto busca refletir, aí é uma questão epistemológica minha, né? Do meu grupo de pesquisa, da linha epistemológica que eu sigo, tá certo? Então, para os meus alunos, gente, pelo amor de Deus, busca refletir, discutir, problematizar, dialogar, mas não analisem. Tá certo? Para mim, quem analisa é psicanalista, é patologista, faz análise. A gente não faz análise de nada. A gente reflete sobre, tá certo? Porque eu acho de uma arrogância fazer análise, mas enfim, é uma questão epistemológica minha. Quem quiser analisar,
né? Se você segue o teu professor, que é um analista, então vai analisando aí a realidade. Eu não trabalho nessa perspectiva de análise, trabalho numa perspectiva de refletir sobre a realidade, né? Eu acho que a análise é presunçoso, né? Mas aí é uma questão epistemológica minha, vocês estão livres para poder seguir analisando se essa for a linha epistemológica de vocês. Eu não faço análise, eu faço reflexões sobre, no máximo, reflexões, diálogos, no máximo eu teço ali algumas observações sobre o que eu vejo do meu ponto de vista. Então eu não chamo de análise, tá bom? E aí eu oriento os meus alunos que também não analisem nada, né? Principalmente aluno de graduação, né? Sair por aí analisando. Tem gente que sai analisando a realidade escolar brasileira, do seu lugar, né? Terceiro período de graduação já está fazendo análise sobre a realidade escolar brasileira. Veja, nem eu, depois de 33 anos de magistério, doutorado, eu consigo analisar a realidade escolar brasileira, porque eu acho complexa demais. E muito fluida, né? Além dela ser complexa, ela é diversa e ela muda. Então eu não me permito fazer análises, tá certo? Bom, mas cada um é livre, tá? Segue aí você com as suas análises. Bom, então eu botei assim como exemplo, né? Questões da alfabetização e a questão específica que me interessa, né? Então assim, sempre que a gente vai falar de pesquisa, a gente vai falar sempre de uma questão específica que me interessa, porque não dá para você dizer que você vai fazer uma pesquisa, né, tipo INEP, a realidade educacional brasileira. A gente não tem, indivíduo, não tem pernas para fazer uma pesquisa sobre a realidade, né, muito... Veja, eu fui professora da rede municipal do Rio de Janeiro. Na época que eu fiz a minha dissertação de mestrado, o Rio de Janeiro tinha 1.200 escolas, mais 200. Você imagina uma rede desse tamanho? Imagina uma pessoa de uma escola ou duas ou três falar que aquilo é a realidade da rede. Não é, né? É a realidade que eu conheci mais próxima da rede. Então eu tenho algumas coisas, algumas percepções, algumas reflexões sobre o que era a rede municipal do Rio de Janeiro em 2010, mas eu não posso dizer que eu conheço a rede, porque a rede é muito diversa e é muito grande. Então mesmo um professor que trabalha numa rede com 50 escolas, dificilmente ele vai conseguir mapear e dizer que ele conhece a realidade das 50 escolas, né? Então, porque também passar pela escola não é conhecer a realidade da escola. Então a gente precisa ser muito cauteloso, né? E ter muita humildade na hora que a gente vai determinar os limites da nossa pesquisa. Nossa pesquisa não pode ser sobre o mundo, né? Mas André, a gente vai pesquisar então só sobre o nosso umbigo? O nosso umbigo, quer dizer, a parte, ela é um reflexo do todo, ela se conecta com o todo, ela também reflete muita coisa da realidade do todo, né? Então a gente precisa entender essa relação entre parte e todo, todo e parte, tá bom? Bom, então no resumo, gente, a gente vai dizer, olha, esse texto reflete sobre tal assunto. É importante que fique claro qual é o tema que você está apresentando na sua pesquisa, tá certo? Outra coisa que é importante é que no resumo venha explícito qual é a sua fundamentação teórica. Então, no resumo tem que constar, eu vou trabalhar com esse autor, né? Mas, Andréia, eu li 20 autores. Sim. Para fazer o trabalho, a gente lê muita gente. A gente, né, vai buscando e vai dialogando com muita gente. Mas, geralmente, no trabalho acadêmico, você elege 2, 3 autores que vão ser a sua fundamentação teórica. São autores que você não vai ler um livro, você vai ler 3, 4, 5 livros daquele mesmo autor. Você vai estudar a obra daquele autor. Tá certo? Então, não adianta você... E aí também não é ler, você vai estudar, tá certo? Então, por exemplo, eu posso ler Piaget, Vygotsky, Vallon, Bakhtin, lá, mas o meu trabalho eu vou dialogar mais com Vygotsky. Então, do Vygotsky eu não vou ler um livro, eu vou ler 3, 4, 5, eu vou me aprofundar na leitura daquele autor. E esse autor eu vou dialogar mais com ele, tá certo? Então,
é melhor que o seu texto seja bem fundamentado em poucos autores do que seja um álbum de figurinha com um monte de gente e que às vezes não dialogam um com o outro. Isso é um outro cuidado que a gente tem que ter. Autores que falem, né, pelo menos que dialoguem com o seu texto, né, porque senão você corre o risco de entrar em contradição. Então você tem que observar bem como você vai usar esses autores, em que momento você vai usá-los, de que forma você vai usá-los, para numa hora você estar seguindo numa direção, outra hora você está seguindo em outra. Porque cada autor desse também tem as suas filiações, né? Políticas, ideológicas, teóricas, epistemológicas, tá certo? Então você tem que ver autores que realmente dialoguem com o seu trabalho, autores que dialoguem com você, autores com quem você se identifica, tá certo? E aí você faz uma seleção ali de 2, 3, para artigo então, gente, para monografia eu tô falando, para artigo então, 2, 3 no máximo, tá? Que vão fundamentar aquele tema específico que você vai estar trabalhando no artigo, ok? Então vamos lá. E aí você vai apresentar, no resumo, né? Nesse trabalho nós vamos usar os conceitos tal, tal, tal de tal autor. Nesse trabalho nós vamos dialogar com tal, tal, tal autor, tá certo? Eu botei até aí como exemplo Magda Soares, Emília Ferreira e Smolka, que são autoras da alfabetização. Então assim, eu vou escrever um artigo onde eu vou colocar em diálogo essas autoras em torno de um mesmo assunto, em torno de um mesmo tema, em torno de um mesmo conceito, tá bom? E aí nesse artigo eu vou discutir isso, ok? Então a gente vai, tem que apresentar. Então no resumo, eu tenho que apresentar qual é o objetivo do texto. Então esse texto tem o objetivo de discutir isso. Então objetivo, fundamentação teórica e metodologia. Quando for um artigo que já é a apresentação de uma pesquisa, fica mais fácil, porque uma pesquisa, ela geralmente já diz qual é a sua metodologia de pesquisa, ou seja, como é que você vai pesquisar, né? Você vai fazer uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, né? Qual é a diferença? Qualitativa, uma pesquisa que tem menos sujeitos, que é mais focal, mas que é mais profunda. E quantitativa, uma pesquisa que tem mais dados, que é mais pulverizada, que você trabalha com mais sujeitos, com mais informação, com mais elementos, mas ela é mais superficial, tá certo? Então eu posso optar por fazer um questionário, um formulário no Google, né? E mandar para, 150 pessoas. É uma pesquisa quantitativa, porque eu não vou poder aprofundar 150 pessoas. Ah, não, eu vou trabalhar com entrevistas. Eu vou entrevistar 3 pessoas, 5 pessoas. É uma pesquisa qualitativa, porque aí você vai ter que trabalhar com a entrevista, eu vou fazer estudo de caso. Eu vou estudar, né, o caso de uma turma específica, eu vou acompanhar o trabalho de uma professora alfabetizadora em uma turma, em uma escola, em uma rede. Isso é uma pesquisa qualitativa. E aí, se você vai apresentar os resultados da pesquisa dessa turma, escola, né, você tem que indicar, então, no resumo, né, que essa é o resultado parcial ou final de uma pesquisa realizada em tal rede, com tal metodologia, tá? Que seguiu tais e tais. E aí a gente tem que aprofundar, então, nosso estudo sobre metodologias de pesquisa. São várias, tem muitas. E aí vocês podem fazer uma busca e estudar o que são metodologias de pesquisa. Não posso ficar aqui explicando cada uma, né? Eu, por exemplo, trabalho com pesquisa com o cotidiano, que só pesquisa com o cotidiano tem várias formas de abordagem, tem várias possibilidades, vários caminhos. A gente pode trabalhar com estudo de caso, com entrevista, pode trabalhar com imersão, com observação direta, com relatório, enfim, com fotografia, com vídeo, tá? Então a gente vai usar algumas estratégias e vai fazer uma pesquisa com o cotidiano e aí você tem que estudar a metodologia e aprofundar a fundamentação teórica sobre a metodologia. Porque a gente tem a fundamentação teórica sobre a teoria, os autores que vão ajudar a gente a pensar, a ler a realidade, e nós temos a fundamentação teórica para a defesa da metodologia, que isso também é uma parte importante, mas a gente vai falar disso mais à frente na monografia, tá bom? Então vamos lá. E aí você, né, no caso do artigo, principalmente quando ele é um estudo, um artigo pedido pela disciplina, geralmente a metodologia é revisão bibliográfica, tá?
Muitas monografias podem ser construídas a partir de revisão bibliográfica. Você lê alguns autores sobre um determinado tema e você apresenta esse estudo, tá certo? Isso é super válido e é uma forma de você produzir conhecimento também, tá bom? E aí a gente trabalha com as palavras, aí tem aí também, ó, resumo, caixa alta, tá? No canto esquerdo, tá certo? Vai pular um espaço, aí o texto do resumo é em espaço simples. Lembra que o seu texto vai ser em espaço 1,5, em alguns lugares 2, mas geralmente 1,5, tá? Quer dizer, ele tem um espaçamento maior entre linhas. Mas o resumo, ele é uma caixinha, né? Então ele é justificado, o texto é justificado, o texto todo é justificado. No resumo é justificado, espaço simples, tá certo? E aí, algumas pessoas usam com fonte 11, outras usam com fonte 12. Tem gente que diminui um pouco a fonte do resumo. Em alguns trabalhos acadêmicos e para algumas publicações, para alguns congressos, para algumas coisas e para monografia, geralmente se pede também o resumo em língua estrangeira, né? O famoso abstract. Então, para quem fala inglês é uma beleza. Para quem não fala, né, é um inferno. Tem que caçar alguém para fazer abstract. Mas, enfim, alguns lugares aceitam resumo em francês, em espanhol, em italiano. Aí depende da universidade, depende da revista. Algumas revistas só aceitam resumo em inglês, tá certo? Então, você vai apresentar o resumo e logo abaixo vem ele traduzido para a língua inglesa, tá certo? Não façam tradução no Google Tradutor, pelo amor de Deus. Aquilo dá uma lenha danada, fica tudo errado. Eu que não entendo nada de inglês, sei que fica tudo errado. Então peça para uma professora de inglês, alguém que entenda bem da língua inglesa, para poder fazer o abstract para vocês, tá certo? Que é o que eu fiz, porque eu não falo inglês, não sei escrever inglês, né? Sei espanhol, o espanhol dá para dar uma ajeitadinha ali, mas em inglês eu não sei, então... Mas tem quem saiba, então é fácil, tá? Palavras-chave. E aí você tem que usar 3 a 5 palavras-chave. Por que isso? Porque, na verdade, quando as pessoas fazem pesquisa acadêmica, elas vão pelas palavras-chave, procurando textos que dialoguem com seus trabalhos, para ler artigo, para ler, tá? Então, a palavra-chave são 3 palavras ou 5 que resumam sobre o que o seu trabalho fala, tá? Então, ali, por exemplo, alfabetização, leitura, escrita e métodos, por exemplo, tá? Palavras-chave. Tá? Então, assim, o formato inicial do artigo é esse, tá certo? Vamos lá. Agora vamos falar do texto, né? Do corpo do texto. No início do texto pode ou não ter subtítulos. Se o teu artigo for muito pequeno, né? Um artigo de 15 laudas pode até ter subtítulos, né? Ser separado em seções. Mas um artigo muito pequenininho, né? 3, 5 laudas, cabe subtítulo, né? Faz um texto direto. Pode não ter epígrafe. O que é uma epígrafe? É aquele pensamento, citação, poeminha, pedaço de música, o que você quiser, tá? Mas ele tem que dialogar com o texto, né? Ele é alguma coisa, um pensamento, alguma coisa que vai convidar o leitor a se conectar com o teu texto, a entender do que você está falando. Então a epígrafe pode ser uma poesia, pode ser um pensamento de um autor, tá certo? Então eu botei aí o exemplo de epígrafe, né? Em primeiro lugar, porque a realidade, a plena e autêntica realidade, não é a realidade que pensamos ser real, mas aquela que acreditamos ser real, né? Isso é uma epígrafe do autor, chamado Paz, né? Que trabalha sobre o cotidiano. Então, usei essa epígrafe e aí botei ali, né, o nome do autor, o ano e a página, tá? Se for uma letra de música conhecida, alguma coisa, você pode botar só o nome do autor, né? Um verso do Carlos Drummond de Andrade. Não precisa botar qual o livro do Carlos Drummond de Andrade. Cara, tá na internet, todo mundo sabe que foi o Carlos. Bota ali Carlos Drummond de Andrade, já deu. Não precisa mais do que isso, tá bom? Parágrafo. Sim. Quero dizer uma coisa para os meus alunos da UF, quero dizer uma coisa para geral. Parágrafo ainda se usa na língua portuguesa. Em textos jornalísticos, em textos da internet, muitas vezes não se usa mais, mas é porque o gênero não pede mais. Mas o gênero trabalho acadêmico é um gênero que ainda pede o uso do parágrafo, tá? O que é o parágrafo? Um tab
no teclado, né? Que já dá aquele espaço. Não fica dando espacinho, não. Usa o tab, que vai dar um espaço. 1 ou 2 tab. Eu uso um tab, que já dá o espaço de parágrafo, tá bom? Algumas pessoas gostam de 2, mas eu acho que já vai metade da linha, tá bom? Então, o texto deve ter espaçamento 1,5, já falei isso, e ser justificado, tá certo? Prefira parágrafos curtos, tá? Isso agiliza a leitura. Parágrafos muito longos ficam muito cansativos, tá certo? Então, veja como uma forma de escrita mais objetiva que a gente possa ir, né, diminuindo o tamanho do parágrafo, tá bom? E só use citações pertinentes e necessárias e não para encher linguiça, tá? Acredite, o seu professor sabe quando você está enchendo linguiça. Então, a citação, gente, ela só faz sentido no seu texto se você for dialogar com ela. Eu leio trabalhos que a pessoa está falando, aí do nada bota uma citação lá. Ele não fala, ele não dialoga com a citação nem antes de colocar e nem depois que coloca. Então, tá falando, botou a citação, segue falando como se, né, a pessoa, quer dizer, o autor da citação fica ali no vácuo, né? Ninguém sabe porque ele entrou ali no meio do texto. Então, gente, a citação, ela tem que ser usada com muito critério, tá certo? É trabalho acadêmico, então tem que botar um monte de citação. Não tem, tá? Ela só entra se ela for realmente acrescentar, né, coisas importantes ao seu texto, né? Alguma coisa que você não tem como dizer melhor do que o autor disse, então você vai usar a citação, tá certo? Dialoga muito com aquilo que você está falando, ilustra muito bem o que você está falando, e aí você dialoga com ela, não coloca ela lá, tá certo? À toa, não. Então tem aí o exemplo de uma citação do Foucault, tá certo? E aí, entre parênteses, né, o nome do autor, o ano e a página. Às vezes não precisa o nome do autor se você falou assim, concordo com Foucault quando ele diz. Bom, você já disse que a citação abaixo é do Foucault, então você não precisa colocar ele lá de novo, tá certo? Então, e outra coisa, se você vai usar o nome do autor em letra minúscula, você vai usar o nome do autor em letra minúscula o texto todo. Se você vai colocar ele em caixa alta, você vai colocar ele em caixa alta o texto todo. Então, cuidado, porque às vezes fica um negócio estranho, fica pesado no texto, tá certo? Então, assim, se você já falou o nome do autor, não precisa colocar ele na citação. Se você não falou, se você vai entrar direto com a citação, tem que vir o nome do autor no final da citação, ok? Então, citações com mais de 3 linhas não tem parágrafo, tá? Então, olha só. Vê como ela é um quadradinho. Tá vendo que ela é um quadradinho? Eu não dei o espaço para começar no hora. Ela é um quadradinho, tá certo? O texto é sem espaço, ou seja, o espaço simples, o espaço 1, tá? Justificado. Se não citou no texto, ao final, coloque autor, ano, página. A distância da citação para o texto é de 4 pontos na régua, 3 tab. Sem negrito, sem itálico e agora sem aspas. Antigamente usava aspas, agora não usa mais aspas, porque alguém entendeu que se tá destacado do texto, é porque é o texto de outra pessoa, então não preciso botar aspas. Vamos assistir aí agora um pedacinho que eu explico como é que faz isso, porque algumas pessoas vão dizer assim, Andréia, o que é 4 pontos na régua? Né? Como é que eu faço pra admitir? Então, eu fiz um videozinho rapidinho pra gente assistir aí. Dá uma olhada. Mas, André, o que é isso de 4 pontos na régua? Bom, gente, isso aqui é a régua, tá? Então, o seu computador tem isso aqui no Word, tá? E esse negocinho aqui, esse bichinho aqui é a régua que mexe. Então, quando a gente seleciona, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Aqui. Ela anda, né? Aqui. Então, eu quero, na verdade, que a minha citação fique no ponto 4 da régua, certo? Então, eu seleciono o trechinho que eu quero, que tá lá no parágrafo, venho aqui, tá certo? E ajusto ela. Uma outra coisa é que a citação, ela tem que ser, né? É Times, a mesma fonte, só que ela é num tamanho menor. Ou 11, que os míopes agradecem, ou 10, tá certo? E isso é
o tamanho da fonte e o espaçamento entre linhas, aqui, ó, espaçamento entre, tá vendo aqui, ó, espaçamento entre linhas e parágrafos, clica aqui, aqui, 1,0, né, vírgula 0 é espaço simples, o seu texto vai estar em espaço 1,5, esse assim, ó, mais largo, tá certo? Mas as citações e o resumo em espaço simples, ok? Bom, então, como viram, não é nenhum bicho de 7 cabeças, só tem que aprender ali a mexer. A régua às vezes é chatinha, mas dá para aprender a mexer, depois fica fácil, tá certo? Se você já deixou a tua citação lá, lembra no que eu falei, né, no arquivinho, né, fichamento de citação, se você já deixou ela no formato, ó, que beleza, hein? É só copiar lá, tá, já colocou no seu texto e você já ganhou meio caminho andado, não vai ter que ficar formatando o texto todo, tá certo? Bom, botei aí também uma citação, que é quando a citação vem no texto. Então, eu peguei um trechinho de um texto meu, tá? Ela nos constitui, nos organiza, como nos aponta a Larossa. Aí eu botei, né, Larossa, e botei o ano, né, do livro, que vai estar lá obrigatoriamente. Tudo que você cita, na verdade, na bibliografia entra tudo que você leu, mas principalmente tudo que está citado no texto tem que estar obrigatoriamente na bibliografia, tá? E todo trabalho acadêmico tem bibliografia. Então, se o professor pedir um trabalho, nem que seja 2, 3 livros, tem que estar lá. Você não escreveu aquilo por obra do Divino Espírito Santo, você escreveu aquilo com base naquilo que você leu. Então, o trabalho acadêmico é fundamentado, tá certo? A gente pode dar opinião sem fundamento no Facebook, no WhatsApp. Seu tio, bota lá no WhatsApp, eu acho. Achar, todo mundo pode achar sem fundamento. Trabalho acadêmico tem que ter fundamentação teórica, tá certo? Então, vamos lá. Então, segundo Larossa, 2002, né? Aí, olha, eu sigo, abri aspas e botei um trechinho ali, né, do Larossa e fechei aspas. O que está entre aspas fica claro que não é meu, é do Larossa, tá certo? Isso é fundamental, tá certo? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente não pode usar o texto do outro como se fosse seu, tá certo? Então você tem que indicar de quem é aquele texto. Então, é isso, tá? As citações menores de 3 linhas, a gente usa assim. Passou de 3 linhas, faz o destaque do texto, tá bom? Alguns cuidados, tá? Então, vamos lá. Alguns cuidados que servem para o artigo, servem para monografia, servem para dissertação, servem para a vida, tá? Releia, né? Sempre o que escreveu. Se der para ler em voz alta, melhor. Porque a gente, às vezes, lendo, a gente não vê. Não vê a bobagem que está escrevendo, tá? Quando lê em voz alta, às vezes a gente percebe que aquilo tá truncado, aquilo tá esquisito, aquilo não, né, não tá fazendo sentido. Leia em voz alta. Se tiver aquele coleguinha, aquele amigo de fé, irmão, camarada, que puder dar uma lidinha, uma revisada, melhor, né? Melhor, é bom. É bom a gente ter essa parceria, é bom a gente ter essa troca, né? A leitura do outro sempre vai ver coisas que você não tá vendo. Então, releia, tá certo? Com cuidado, seu texto respeita as normas da ortografia e gramática? Nada de usar assim. Gente, o Word já tem a revisão. Eu acho impressionante pegar texto que quando eu jogo no meu computador, o próprio Word já sublinha. Lembra que ele bota aquela minhoquinha embaixo, né? De azul, de vermelho. Então, assim, tá sobrando. Gente, pelo amor de Deus, revisa o texto. Manda o texto para a professora com espaço sobrando, com espaço faltando, com palavra aglutinada, com palavra escrita errada, né? Passa essa vergonha não, porque aí parece que você é relaxado, né? Quando você manda um texto que até o Word faz a revisão, né? Que nem a revisão do próprio computador você fez, parece relaxamento, parece desleixo. Então, cuidado com o trabalho que está enviando, tá certo? Claro que às vezes, gente, eu não sou o suprassumo da língua portuguesa, não. Eu erro, e já errei muito, já fui muito corrigida. Mas o mínimo do mínimo, que é usar o corretor, o Word do texto, tirar espaço de mais, espaço de menos, né? O Word diz assim, nesse caso não se deve usar crase, nesse caso tem uma vírgula. Poxa, gente, aí, né, você não usou nem o que a ferramenta já te oferece. Aí, né? É desleixo mesmo, é falta
de cuidado com o texto que está enviando para o outro ler, tá certo? E o seu professor não tem a obrigação de corrigir isso, tá certo? Então, porque não dá, né? Essa fase já passou. Agora você tem que conquistar essa autonomia de olhar para o seu texto e entregar o texto mais limpo possível, o texto melhor possível. Entregue sempre o seu melhor. E acredite, o nosso melhor nunca é o suficiente. O meu melhor nunca é o suficiente. Tem sempre muita coisa para melhorar, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado de tentar oferecer o nosso melhor, tá bom? Bom, nada de usar gírias ou expressões coloquiais, a menos que elas sejam das transcrições. Então, gente, o texto acadêmico é um texto formal. A gente só vai usar gírias, expressões, quando o texto pedir, né? Quando for a transcrição. Então, eu estou transcrevendo lá, teve uma colega, inclusive, que fez uma revisão de um texto meu, né? E eu estava transcrevendo o que os meus alunos da progressão, a molecada lá de 13, 14 anos, de uma turma de defasagem e seriedade, estava falando. E aí, eles falam assim, porra, velho, nem a mãe dele que tá ligado, caralho. Eu tenho que transcrever. Porque foi assim que ele falou. E se eu for botar asterisco em tudo, não vai dar a exata expressão do que o menino falou. Porque é assim que eles falam, tá certo? Então, eu, particularmente, uso como a pessoa falou para transcrever exatamente aquela emoção, aquela linguagem. Como é que aquela pessoa se expressa, tá bom? Agora, no meu texto, não. No meu texto eu tenho que ter cuidado. O uso de gírias, expressões regionais, expressões coloquiais, isso dificulta muito a circulação do seu texto. Porque pensa, somos 270 milhões, acho que era 250, mas já está em 270 milhões de falantes da língua portuguesa. Se o texto for atravessado de gírias, de expressões idiomáticas, o teu leitor de Moçambique, o teu leitor aqui do Recife não vai entender, tá certo? Então, por isso, o texto formal, né, deve ser escrito, então, dentro da norma culta da língua portuguesa, ok? A menos que seja um pedaço de transcrição, a menos que seja importante dar ao teu leitor a ideia exata da transcrição do sujeito de pesquisa que você que é o teu interlocutor, ok? Bom, citações foram usadas de forma coerente. Houve um diálogo no seu texto com elas ou elas aparecem como figuração para encher página? Já falei sobre isso, né? Então tem que ter critério no uso de citação, tá bom? Ela não é figurinha para encher página, para espaçar texto. Tem texto que eu pego, já corrigi monografia, que eu tive que virar para o aluno e perguntar, vem cá, mas o texto é seu ou o texto é do fulano? Porque fulano tem mais espaço de texto no teu trabalho do que você mesmo. A sua voz precisa aparecer, tá certo? Então, não dá para fazer um texto o tempo todo. Fulano disse, ciclano, concordo com Beltrano, concordo com ciclano, concordo com Beltrano, concordo com fulano, concordo com ciclano. O texto não é seu, o texto é dos outros, né? Porque você só faz fazer uma ponte entre as várias citações. Cuidado, tá certo? É preciso trabalhar a autoria. Eu quero saber o que você leu, o que você entendeu, o que você pensa. Não é o que o autor fulano falou, tá certo? Se eu quiser saber o que fulano falou, eu ia lá ler o fulano, tá bom? Objetivo do texto foi alcançado? Volta lá no teu objetivo, lê teu trabalho e diz assim, aquilo que eu anuncio, eu entrego. Aquilo que eu disse que eu ia fazer, eu faço. Então volta lá. O texto é claro, é objetivo, né? Informa, tá? Discute o que anuncia. O texto faz... essa é uma outra questão, né? No Brasil de hoje, é muito comum a gente, no cotidiano, né? No dia a dia, fazer grandes generalizações. Vou dizer para vocês que eu não faço, porque, né? Quando a gente vai dar a nossa humilde falar ao vento, né? No botequim, a gente faz mesmo. A gente, o problema do Brasil, a gente faz análise, né? O problema do Brasil é esse. Mas num texto acadêmico não cabe. Não cabe, né? O texto faz generalizações como a escola brasileira. Meu amor, você faz alguma ideia do que é a escola em Jericoacoara?
fala, não sei nem aonde fica Jericoacoara, fica no Ceará. Aliás, lindíssimo Jericoacoara, belíssimo Jericoacoara. Aliás, é um dos lugares que tem a escola com maior IDEB do Brasil, né? Mas você faz alguma ideia do que é a escola em Jericoacoara? Como é que funciona? Qual é o currículo? Qual é a avaliação? Como é que são as práticas, as metodologias? Né? Então. E aí, se você amplia isso e pensa, você faz alguma ideia do que seja a escola no Vale do Jequitinhonha? Você faz alguma ideia do que seja a escola no Pantanal? Você faz alguma ideia do que é a escola no interior de Santa Catarina? Não, você não faz. Porque a gente não consegue fazer ideia, né, nem da realidade da escola brasileira dentro do estado do Rio de Janeiro, porque ela é muito diversa. A escola de São Gonçalo não é a mesma escola de Niterói e as cidades são vizinhas. Aliás, dentro da mesma rede, né, São Gonçalo, você vai ter escolas muito diferentes, né? Dentro de Magé, você vai ter escolas muito diferentes. Dentro da rede municipal do Rio de Janeiro, você vai ter... Eu trabalhei em 3, não era uma igual a outra. Então, e eu não estou falando de ser melhor ou pior, eu estou falando de não ser igual, né? De ter questões, uma tem umas questões, outras tem outras questões. Então, cuidado, né? Cuidado com as generalizações, tá certo? Então, todo mundo, já dizia minha orientadora no mestrado, todo mundo, porque quando eu cheguei para fazer mestrado, o meu texto também era cheio de todo mundo, sempre, nunca... Tá certo? E aí, a minha orientadora virava Joani, excelente, né? Um encontro, assim, fundamental na minha vida. Joani falava assim, minha filha, todo mundo é muita gente, sempre é muito tempo, nunca é muito tempo, certo? E todo mundo, né? Quer dizer, então assim... Cuidado com todo mundo, cuidado com sempre, cuidado, né? Então, cuidado com essas grandes generalizações. Aprendi com ela e tô passando para vocês. Realmente, né? A gente precisa ter muito cuidado com as generalizações que faz. Todo mundo é muita gente e sempre é muito tempo, tá certo? Então, claro, né? A gente escuta muito isso no Facebook, nas discussões, né? Aconteceu comigo, então deve ser verdade, né? Então, mas eu me alfabetizei assim, então isso é dado histórico, né? Pra gente discutir a alfabetização. Não é. Tá? Então, assim, aconteceu com você, meu amor, que bom que a sua vida foi assim, mas isso não é dado histórico, né? Quando a gente faz pesquisa, a gente precisa olhar para os dados históricos, a gente não pode concluir, porque na minha escola é assim, a realidade da escola brasileira é assim, porque a minha professora fazia assim e deu certo, pronto, essa é a verdade máxima dos métodos, né, da educação das práticas. Não é assim que funciona, tá certo? A gente precisa ter uma leitura da história, da educação, uma leitura um pouco mais ampla, confrontar os dados. Lembra que eu falei da parte do todo? Então, numa pesquisa, a gente precisa confrontar, né, os dados da parte com os dados do todo, para a gente poder fazer, então, esse diálogo. A gente vai lá no todo, vem cá na parte, vai cá na parte, vai lá no todo, tá bom? Então, gente, essas são algumas dicas, né, sobre artigo acadêmico. No próximo bloco, a gente continua com muita coisa que eu já falei aqui, que já serve para monografia, ok? Até a próxima. Não deixam de deixar o seu joinha no canal, hein, gente? Vocês assistem, não tem a capacidade de apertar o raio do botão curtir. Tá curtindo, mas não aperta. Aperta o botão curtir. Deixe suas dúvidas, questões aí no comentário. Eu respondo. A gente conversa. Se eu não souber também, eu vou pesquisar e vou responder. Ou vou dizer assim, não sei, vamos procurar, tá certo? Mas vamos dialogar, vamos tentar dialogar sobre o conteúdo. E se inscrevam no canal, tá? E compartilhem com os colegas que você acha que vai ajudar, tá bom? Um abraço e até a próxima.